Leitura do livro Corra com os Cavalos, para quem busca uma vida de excelência. Autor Eugene Peterson. Capítulo 7. Passur fere a Jeremias. Passur, filho do sacerdote Imer, era presidente na casa do Senhor. Ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então lhes disse Jeremias: O Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados. Jeremias 20, do verso 1 ao 3. Ao contrário do que se imagina, eu olho para trás e vejo as experiências que à época pareciam especialmente desoladoras e dolorosas com particular satisfação. De fato, eu posso afirmar com total sinceridade que todas as coisas que aprendi em meus 75 anos de permanência neste mundo, tudo o que verdadeiramente fortaleceu e iluminou a minha existência veio através da aflição e não por intermédio da alegria, tenha sido ela gratuita ou conquistada. Em outras palavras, se fosse possível eliminar a aflição de nossa vida terrena, seja por meio de alguma droga ou medicina alternativa, o resultado não seria uma vida atenuável, mas sim uma vida intoleravelmente banal e trivial. Este é, claro, o significado da cruz. E foi a cruz, mais do que qualquer outra coisa, que me levou de forma inexorável a Jesus Cristo. Malcolm Muggeridge. Minha primeira atribuição, após a ordenação como pastor, quase acabou comigo. Fui chamado para ser pastor assistente em uma grande igreja. Fiquei muito feliz por tomar parte de tão bem-sucedida organização. Após algum tempo lá, algumas pessoas me procuraram pedindo que eu os liderasse em um estudo bíblico. Claro, respondi. Nada me deixaria mais satisfeito. Combinamos nos encontrar todas as segundas-feiras à noite. O grupo não era grande, apenas 8 ou 9 pessoas, entre homens e mulheres, mas ainda assim era um triplo de pessoas que Jesus havia definido como quórum mínimo. Eram atenciosas e vivamente interessadas. Por meu turno, estava cheio de entusiasmo. Após algumas semanas, o pastor mais velho, meu chefe, me perguntou o que eu estava fazendo nas segundas-feiras à noite. Eu lhe contei sobre o grupo. Ele quis saber quantas pessoas frequentavam as reuniões. Eu lhe respondi. Por fim, ele me disse que deveria parar com as reuniões. Por quê? Perguntei. A relação custo-benefício é muito baixa. Há poucas pessoas para compensar o seu tempo. Então, recebi uma aula sobre como deveria investir meu tempo. Fui introduzido aos princípios administrativos que norteiam uma igreja bem-sucedida. As multidões eram importantes, os indivíduos onerosos demais. O positivo deveria sempre ser exaltado, o negativo ser suprimido. Não tenha grandes expectativas sobre as pessoas. O seu trabalho é fazê-las sentir bem sobre si mesma e a igreja. Não fale muito sobre abstrações como Deus e o pecado. Lide apenas com as questões práticas. Nós tínhamos um programa musical elaborado, oneroso e brilhantemente executado. Os sermões não duravam mais do que 7 minutos. E eram do tipo daquele criticado Sermões dos Transcendentalistas do século XIX, que era mais difícil uma pessoa se converter ouvindo a sermões desse tipo do que se intoxicar bebendo leite desnatado. Logo ficou patente que eu não me enquadrava naquele modelo. Eu pensava que estava ali para desempenhar a função de pastor, ou seja, para proclamar e interpretar as Escrituras para guiar as pessoas a uma vida de oração, para encorajar a fé, para representar a misericórdia e o perdão de Cristo nos momentos de necessidade, para treinar as pessoas a serem discípulos no seio de sua família, nas comunidades em que viviam e em seus ambientes de trabalho.
Na verdade, fui contratado para auxiliar no gerenciamento de uma igreja e deveria fazê-lo da melhor forma possível, para ser uma espécie de líder de torcida à frente desta dinâmica organização, para recrutar membros, para conceder a dignidade de minha função a certas ocasiões cerimoniais, para promover a imagem de uma prestigiosa instituição religiosa. Eu deixei aquela igreja o mais rápido que pude. Na época, pensei que apenas tinha sido infeliz na escolha. Mais tarde, entretanto, cheguei à conclusão de que a minha negativa experiência não se constituía em um fato isolado. Tais expectativas frustradas e os conflitos que delas surgem são um dos principais temas na história da religião. Expectativas conflitantes. Algumas pessoas vão à igreja buscando uma forma de melhorar suas vidas, para sentir-se bem consigo mesma, para ver as coisas com maior clareza e compreensão. Elas organizam um ritual e contratam um pregador para realizar o que idealizaram. Outras buscam a igreja porque desejam que Deus as salve e governe suas vidas. Elas aceitam o fato de que há tentações, sacrifícios e sofrimentos envolvidos na decisão de abandonar uma vida na qual estão no controle para lançar-se em uma existência incerta, onde quem está no comando é Deus. Um grupo de pessoas vê a religião como uma receita rápida para um viver feliz e vitorioso. Nada que interfira no sucesso ou interrompa a felicidade será tolerado. O outro grupo enxerga a religião como um caminho no qual as pessoas tornam-se íntegras em relação a Deus por intermédio da dor e do sofrimento. Tudo será admitido: zombaria, perseguição, renúncia, dor, abnegação, desde que contribua para aprofundar e fortalecer esta realidade. Um é o caminho de exaltar o que queremos. O outro caminho é comprometimento pessoal, a fim de se tornar o que Deus deseja. Sempre e em todos os lugares, este conflito de expectativas estará em evidência. Está patente na experiência de Jeremias e colide de maneira dramática e barulhenta com a Jerusalém daqueles dias. O pregador popular. Na época em que Jeremias viveu, houve um impressionante reavivamento religioso. A onda reformista, iniciada pelo rei Josias, limpou o país, tornou conhecida a palavra de Deus e popularizou o culto ao Senhor. Jeremias era um dos pregadores da reforma. Sem dúvida, ele devia sentir-se satisfeito com a afluência de pessoas ao templo. Dificilmente ele deixaria de alegrar-se com o fato de a Escritura ser conhecida e pregada novamente. Entretanto, durante aqueles anos, Passu foi provavelmente o mais popular pregador em Jerusalém. Ele era um homem proeminente e um dos principais líderes no templo. Quando as pessoas o viam na liderança daquela próspera instituição religiosa, não podiam se sentir melhor. Seu entusiasmo era eletrizante. Quando ele estendia suas mãos para dar a bênção, todos, dos mais humildes ao mais elevado, sentiam-se incluídos. Todos apreciavam ouvi-lo, pois Passu era positivo, interessado e confiante. Ele possuía a capacidade de extrair o melhor de todas as coisas. Era capaz de pesquisar as Escrituras e encontrar textos que iluminavam o dia mais sombrio. Viver é difícil. Há muitas coisas que podem dar errado. Elaboramos os nossos planos com maior cuidado e ainda assim eles falham. Tentamos prosseguir, mas inexplicavelmente alguma coisa interfere e acabamos fracassando. Acidentes, fatores climáticos, a eterna perversidade da vida. Em meio a tudo isso, há homens e mulheres que fazem com que tudo pareça melhor e mais positivo. O tom de suas vozes dissipa qualquer traço de tristeza e melancolia. Com um sorriso contagiante em seus rostos, tais pessoas nos fazem acreditar que tudo acabará bem. É uma grande vantagem dispor de um lugar para ir. De vez em quando, recarregar as energias de uma pessoa capaz de nos influenciar positivamente. Um lugar como o templo. Alguém como Passu.
Ele enxergava a dimensão positiva em todas as coisas. Ele interpretava a presente situação de tal forma que todas as ansiedades e temores eram banidos. Passu era um patrimônio nacional. Ele tinha uma multidão de imitadores, profetas, sacerdotes e mestres especializados na arte de massagear a psique nacional. Flannery O'Connor descreveu como seria um de seus descendentes no século XX. De fato, seria uma combinação de ministro e massagista. Sua palavra favorita era paz. Tudo irá acabar muito bem. Deus está trabalhando seus propósitos em nós. Somos o povo de Deus e Ele irá abençoar todas as pessoas da terra por nosso intermédio. Eles celebravam o passado ilustre, Moisés, o libertador, Josué, o conquistador, Davi, o doce salmista de Israel, Salomão, o insuperável em sabedoria e riquezas. Com tal sangue fluindo em suas veias, o povo sabia que eles faziam parte de uma privilegiada casta. Para ser exato, havia alguns poucos problemas, alguns crimes ocasionais, relatórios escandalosos sobre injustiça, um crescente abismo entre ricos e pobres, e ainda que a vida religiosa do povo estivesse publicamente limpa, era do conhecimento do povo que todos os antigos rituais de fertilidade estavam sendo praticados em lugares afastados do país, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Jeremias 17, verso 2. O que o movimento de reforma havia conseguido era manter o comportamento escandaloso fora das vistas e tornar a igreja popular novamente. Esta situação, porém, não era suficiente para a intimidar o pensamento otimista de Passu. O povo o amava. As pessoas lotavam o templo para serem reafirmadas por sua sonora voz de barítono, para serem confortadas por seu fascinante sorriso. Deus ama você. Paz, paz, paz. Paz quando não há paz. Havia um homem em Jerusalém que não se deixava impressionar por Passu. Jeremias não confiava nele. Em raivosa exasperação, ele lamentou: tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 8, verso 10 e 11. A tarefa de um profeta não é a de colocar panos quentes, mas fazer o que é correto e certo. A função da religião não é fazer com que as pessoas se sintam-se bem. Amor, sim. Deus nos ama, porém seu amor é passional e busca a fidelidade e um amor compromissado em retorno. Deus não deseja domesticar animais de estimação, dando alimentação e afago. Antes, ele deseja maturidade, pessoas livres que respondam a ele em individual autenticidade. Para que isso aconteça, deve existir honestidade e verdade. O eu deve ser retirado do pedestal. Deve haver corações puros e razão, confissão de pecados e entrega pessoal em fé. E paz. Sim, Deus nos concede paz, porém a paz que Ele nos dá não é a paz que acompanha todo aquele que evita o que lhe desagrada. Não é a paz que se obtém pela recusa de falar sobre assuntos dolorosos ou tocar em certas feridas. É uma paz arduamente obtida pelo aprender a orar. É preciso combater a maldade, derrotar a apatia, desafiar o enfado, confrontar a ambição. Há pessoas de todos os tipos ao nosso redor. Crianças e pais, jovens e adultos, pessoas que estão sendo cruelmente maltratadas e violentadas, afligidas e desprezadas. Qualquer pregação sobre paz que dá as costas a esta situação é uma tremenda farsa. Não há nada errado com o sucesso e, de igual modo, não há nada errado com o aplauso. Não há qualquer evidência de liquidação quando um pregador consegue arregimentar multidões atrás de si.
E não há qualquer prova de superficialidade quando uma igreja vive lotada. Tampouco, pegando o exemplo contrário, é sinal de integridade o fato de um homem ser perseguido e expulso de uma cidade pelo que ele diz. Ele pode ser, de fato, uma perigosa fraude. Nem a pobreza pode ser reivindicada como prova de coragem e autenticidade. A pessoa pode ser simplesmente incompetente. O que está errado é avaliar o valor das palavras e ações pela sua popularidade. Escandaloso é aprovar somente o que recebe aplausos. Desastroso é assumir que apenas o que é celebrado é genuíno. Há momentos em que a verdade recebe grande audiência, mas há outros em que não. No dia, Jesus teve uma congregação de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Em outro, 4 mulheres e 2 entediados soldados ao ouvi-lo. Sua mensagem foi a mesma nas duas situações. Nós temos de aprender a viver pela verdade, não por nossos sentimentos, pela opinião da maioria, não pelo que a última pesquisa nos impõe ser uma moralidade aceitável, não pelo governo ditatorial da indústria da propaganda que tenta nos vender o estilo de vida mais gratificante. Somos treinados na fé bíblica para considerar com cuidado tudo que é dito pelos eruditos, pelos peritos em opinião pública, pelos políticos e pastores. Somos treinados a ouvir a palavra de Deus, a testar qualquer coisa que contrarie o que Deus nos revela em Cristo, para descobrir todo o significado e valor por intermédio de examinar a vida em relação à vontade de Deus. Egos despóticos. A missão de Jeremias era desafiar as mentiras e anunciar a verdade. Por que razão nós engolimos as mentiras com tanta facilidade? Por que colocamos tantas barreiras para aceitar a verdade? Porque sempre estamos buscando ganhar vantagens. Queremos encontrar atalhos. No entanto, não há caminho mais fáceis. Há um único caminho. Se desejamos ser seres completos, só há uma maneira de consegui-lo, junto a Deus. Nós temos de ser resgatados de nossos despóticos egos, reduzindo-nos a algo menos que humano. Nós temos de desmascarar a vida centrada no próprio ego e proclamar a verdade sobre a vida em cujo centro está Deus. Jeremias desejava que seu povo praticasse uma adoração genuína e elevada a Deus, em vez de caminhar ao redor do templo e vangloriar-se diante dos espelhos da autoadmiração. Ele solicitou uma conferência com alguns dos líderes da cidade. Ele os levou ao sul do templo para o vale de Inom, no local chamado Tofete. Ali, o sacrifício de crianças queimadas em holocausto continuava a ser realizado em segredo. Era o depósito de lixo da cidade. Um mau cheiro impregnava todo o ambiente. Jeremias levara consigo uma botija de oleiro. Ele expressou sua preocupação aos líderes e anciãos que o acompanharam. Revelou que Deus nutria um amor imenso e tinha propósitos santos para eles. Ele repetiu que já havia pregando há muito tempo que uma reforma é inútil se não resultar em mudanças de vida, que nenhum proveito havia em manter o templo limpo e as peças de bronze polidas e brilhantes, enquanto a qualidade de vida das pessoas permanecia ignorada. Que não era correto apenas obedecer à letra dos mandamentos escritos em Deuteronômio, se o espírito de amor também ali presente era totalmente desconsiderado. Que não era bom entusiasmar-se com as grandes tradições religiosas, enquanto as pessoas que não eram de nosso agrado eram tratadas como lixo. Que não era justo enfatizar a cerimônia e o ritual da religião que nos fazem sentir bem, se os sentimentos não nos levam a praticar boas ações. A verdade está no íntimo. Nós temos de viver interiormente o que professamos. A verdade é social. Nós temos de compartilhar com os outros o que pregamos. As estatísticas são uma farsa.
A popularidade é apenas uma cortina de fumaça. Tudo o que importa é Deus. Ao lado dos líderes, naquele lugar de pavorosas recordações, Jeremias os acusou de renderem-se a um sistema religioso que lhe garantia o sucesso em qualquer um de seus empreendimentos, mas que ao mesmo tempo eles estavam abandonando o Deus que o havia chamado para uma vida de amor e fé. Jeremias também os acusou de utilizar elementos religiosos dos povos que o cercavam, criando um ritual religioso visando aos benefícios da luxúria, manobrando fórmulas religiosas a fim de obter prosperidade financeira. Quando ele terminou seu breve discurso, Jeremias quebrou a pequena botija que levara, arremessando-a ao chão e dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais se refazer. Jeremias 19, verso 11. Terror por todos os lados. Esta palavra correu célere. Quando Jeremias retornou ao templo, a cidade estava em estado de efervescência. É claro que o acontecido em Tofete chegara aos ouvidos de Passur, e ele, como presidente na casa do Senhor, era o responsável por manter o sucesso da operação. Um homem como Jeremias era um grande estorvo. Assim, Passur o prendeu e o colocou no tronco ao lado norte do templo. Jeremias foi humilhado, mas não intimidado. Ele dirigiu-se a Passur com palavras agudas como nunca antes. O fato de ter sido colocado no tronco somente pôde confiná-lo, mas não silenciá-lo. Ele falou duramente com Passur. Então lhe disse Jeremias: O Senhor já não te chama Passur, e sim Magor-Misabibe, ou seja, terror por todos os lados. O julgamento está próximo pelo pecado intencional que campeia e tudo que você faz é aspergir água santa sobre ele. A Babilônia invadirá este lugar, saqueará tudo e levará o povo cativo. Quando isso acontecer, Passur, o seu nome será lembrado como terror por todos os lados. Ficará todos patente a todos que você, e não Deus, é o responsável pela perturbação da paz. A falsidade de sua pregação ficará exposta, a hipocrisia de seu culto será exibida e por esta causa o julgamento é inevitável. Sim, terror por todos os lados será o seu nome. Não foi a primeira vez que Jeremias usou esta expressão. Encontramos menção a ela em pelo menos 3 outras passagens. Jeremias, capítulo 6, verso 25, 46, verso 5 e 49, verso 29. Considerando-se as circunstâncias do momento, colocar este rótulo sobre Passur era uma atitude inútil. Passur era o honrado presidente da casa do Senhor, responsável por rituais admirados e aplaudidos por grandes multidões. Jeremias, por sua vez, estava amarrado ao tronco, exposto ao ridículo e escárnio público. Naquele dia, as pessoas em seu caminho para o templo passavam por ele e utilizavam esta expressão, normalmente usada por ele contra o próprio Jeremias, em total desprezo e zombaria. Logo, uma multidão ria-se de sua situação. A humilhação sofrida por Jeremias fora completa. Amarrado ao tronco, exposto ao ridículo popular e alvo de sua própria palavra. A expressão que fora cunhada no sofrimento e desenvolvimento a partir da preocupação pelos dias perigosos que seu povo estava vivendo era, agora, lema de desprezo contra si mesmo. Muros de bronze. Sem medo do tronco, não intimidado pelo escárnio ou acovardado pela humilhação, tampouco embaraçado, inseguro, ferido ou indeciso. Jeremias realmente era uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e muros de bronze. Não temos de gostar dessa situação. Jeremias gritou contra Passur e, após fazê-lo, expressou toda a sua ira, dor e, de certa forma, toda a sua surpresa por estar passando por tamanha humilhação. Jeremias 20, do verso 7 ao 10.
Ele não estava gostando de enfrentar aquele sofrimento, porém, não havia medo em seu coração, porque o mais importante em sua vida era Deus, não era o conforto, o aplauso ou a segurança, mas o Deus vivo. O que ele mais temia era o culto sem reverência, a religião sem compromisso. O seu temor era obter o que seu coração desejasse, esquecendo-se dos desejos do Senhor. Esta era a única coisa pela qual se vale a pena temer. Que lamentável é desperdiçarmos estes curtos e preciosos anos marcados pela promessa da eternidade, com palavras e atitudes inúteis e vãs, quando podemos ser como Jeremias foi, seres veementemente humanos e apaixonados por Deus. Capítulo 8. Minha ferida incurável. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Seria tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Jeremias 15, verso 15, 17 e 18. Creio que falar com Deus é sempre melhor do que falar sobre Deus. Aquelas conversas piedosas, há sempre um ar de autoaprovação. Sem dúvida alguma, as pessoas famosas suscitam a nossa curiosidade. Como serão elas interiormente? O que será que elas fazem quando não estão sendo observadas? O que acontece em suas vidas privadas? O nosso apetite por fofocas, por segredos inconfessáveis, por revelações íntimas e insaciável. Para cada pessoa que lê o caderno sobre política, há 20 que leem a coluna social que descreve em deliciosos e imperdíveis detalhes como foi o jantar da celebridade na noite anterior. Nós desejamos saber como a pessoa é realmente. Somente a imagem pública e os acontecimentos exteriores não nos satisfazem. Agarramo-nos a qualquer pequeno e insignificante detalhe que possa revelar o que acontece nos bastidores do coração. Com frequência, essa curiosidade tem origem em nosso desejo mesquinho de reduzir as pessoas ao nosso nível, de modo a não ficarmos embaraçados diante de nossa própria pequenez. Este é o tipo de atitude medíocre que R. Steck Sullivan considerou tão reprovável. Se tenho que me resignar a ser um pequeno morro, espero viver num lugar totalmente plano. No entanto, há um tipo de interesse pelos detalhes pessoais da vida de uma pessoa ilustre que é saudável. É a instintiva busca pela característica essencialmente humana que estabelece uma conexão de afinidade com o resto de nós. Como Jeremias era na realidade de seu íntimo. O que ele fazia quando estava sozinho? Como era o seu comportamento quando ninguém estava olhando? O que ele fazia quando não havia ouvintes para escutá-lo? Como ele utilizava seu tempo quando não estava envolvido em alguma confrontação com os líderes religiosos de Jerusalém? O que fazia quando não estava profetizando ao povo, confrontando os oficiais do templo ou desafiando o status quo religioso? Como reagia quando não monopolizava as atenções? Um profeta de oração. Há uma simples, clara e direta resposta para essas questões. Ele orava. Há 7 passagens no livro de Jeremias que são denominadas confessionais. Em cada uma delas, o profeta fala na primeira pessoa, abrindo seu coração. Ele revela o que está acontecendo em seu íntimo, enquanto os fogos de artifício são disparados exteriormente. Prendemos a nossa respiração quando estamos na iminência de conhecer as mais secretas revelações. Com frequência nos desapontamos, até mesmo nos desiludimos quando temos acesso aos diários, cartas, fitas de pessoas que admiramos. Quantas reputações públicas resistem a uma complexa exposição da vida particular? A vida de Jeremias encontra-se revelada nessas confissões. Somos surpreendidos, porém não desiludidos. Quando Jeremias encontrava-se distante dos olhos do povo, ele estava em profunda comunhão com Deus em oração.
A vida secreta deste profeta era marcada pela intercessão constante. A origem da humanidade altiva de Jeremias era a oração. Quando olhamos para Jeremias em sua vida privada, não o encontramos em companhia de alguns amigos pessoais, em animada conversa, trocando histórias sobre Deus ou comentando sobre assuntos divinos. Deus não é algo ou alguém para ser discutido. Tampouco encontramos Jeremias em alguma biblioteca estudando sobre Deus. Ele não se debruçou sobre os volumes da Babilônia a fim de analisar as crenças dos babilônios. Ele não examinou os rituais de sepultamento dos egípcios para aprender o conceito que aquele povo tinha sobre a imortalidade. Deus não é uma ideia ou conceito a ser estudado. Também não o encontramos sentado à sua escrivaninha, de pena em punho, tentando responder e registrar, com sua mente aguda e inteligência profunda, as questões elevadas como: por que Deus permite o avanço do maligno? Deus não é um problema a ser solucionado. O que vemos é Jeremias em constante oração, dirigindo-se a Deus e ouvindo sua resposta. A oração é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus como um ser pessoal, como alguém com quem se pode conversar, não como um objeto sobre a qual falamos a respeito. O ato de orar é dar atenção para aquele que nos escuta e assiste. É a decisão de nos aproximarmos de Deus como a pessoa central, como nosso Senhor e Salvador. É a expressão de nosso ser interior. A oração é uma linguagem pessoal levada ao mais alto grau. Estas 7 passagens confessionais mostram Jeremias em seus momentos mais pessoais e transparentes, dizendo: eu e tu. A intimidade de oração. Quase todos acreditam que há um Deus e ocasionalmente se dirigem a ele de forma espontânea e casual. Porém, o ato de orar é algo totalmente diferente. Imagine-se jantando na companhia de alguém que você muito aprecia. Pode ser um amigo, esposa ou outra pessoa importante para você. O jantar acontece em um restaurante fino, onde tudo foi arranjado para lhe dar uma atmosfera de privacidade. As luzes são cuidadosamente direcionadas para que somente a sua mesa fique iluminada, enquanto o resto do ambiente permanece na penumbra. Você percebe as outras pessoas e a movimentação no local, mas nada consegue perturbar a sua intimidade. Há momentos de intenso falar e escutar. Há outros de completo silêncio, cheio de significado. De tempos em tempo, o garçom se aproxima de sua mesa. Você lhe faz perguntas e define o seu pedido. Solicita que seu copo seja preenchido novamente. Rejeita o prato de brócolis porque foi servido frio. Agradece o serviço atento e gentil e deixa uma gorjeta. Você sai do restaurante na companhia da pessoa que jantou com você, porém, a conversa na rua é menos pessoal e mais casual. Essa figura simboliza a oração. A pessoa com a qual passamos algum tempo em intimidade para esta conversa mais pessoal e profunda é Deus. Algumas vezes temos a nos rodear o mundo, mas eis que jaz na penumbra, na periferia de nossos sentidos. A oração nunca ocorre na mais completa e absoluta solidão, mas na intimidade cuidadosamente protegida e habilmente mantida. A oração é o desejo de ouvir a Deus, de falar com Ele em primeira mão e então estabelecer um tempo reservado e fazer os arranjos para realizá-lo. Este sentimento origina-se na convicção de que o Deus vivo é imensamente importante para mim e o que acontece entre nós exige minha atenção exclusiva. Porém, há um arremedo de oração em que todos nós nos envolvemos com frequência. Os detalhes são os mesmos, mas com duas diferenças. A pessoa sentada à mesa é o seu ego e o garçom é Deus. Esse Deus garçom é essencial, contudo periférico. Você não pode jantar sem que ele o sirva, mas ele não é um participante íntimo nesse evento. Ele é alguém para quem você dá ordens, faz suas reclamações e talvez no final diga obrigado. A pessoa que ele absorve é o eu, suas ideias, seus sentimentos, interesses e satisfações ou falta deles.
Quando você deixa o restaurante, imediatamente se esquece do garçom que o serviu, até encontrá-lo no próximo jantar. Se for um restaurante aonde você vai com certeza, com certa assiduidade, talvez se lembre até do seu nome. As confissões de Jeremias não são paródias, mas a atitude certa. Foco exclusivo em Deus, sem desviar o olhar ou a atenção. Isto é responsável pelo que vemos de poderoso e atrativo na personalidade desse profeta. Aqui está a fonte da intensidade pessoal e a incorruptível integridade que são tão impressionantes em Jeremias. O que acontecia nesses momentos íntimos entre Jeremias e Deus? Sabemos que o profeta encontrava-se com Deus em segredo, mas o que ele falava? A confissão encontrada no capítulo 15 é um claro exemplo. Para alguns de nós, esta passagem reserva uma surpresa. Há uma ideia equivocada sobre a oração, de que ela é um ato de resignação e conforto, de que a pessoa que está orando desfruta a maior paz do mundo. No entanto, quando olhamos para Jeremias em oração, vemos um homem solitário, amedrontado, ferido e irado. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Jeremias 15, verso 15, parte A. Jeremias estava muito assustado, amaldiçoado e perseguido. Não havia mais lugar seguro para ele. Os ataques contra a sua vida, os sofrimentos físicos e o confinamento a que foi submetido são expressos nessa confissão. Ele está falando a Deus sobre o que tem vivenciado. Fica claro que o profeta não aceita ou gosta dessas tristes experiências. É como se ele dissesse a Deus: você é que me colocou nisso, agora me tire desta confusão. Ele prossegue ao contrastar o seu próprio sentimento de urgência e a deliberada paciência de Deus. Não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Jeremias 15, verso 15, parte B. Uma outra tradução traz mais luz a esse texto. Por sua paciência estou sendo destruído. Considere. Por tua causa estou sofrendo abusos. Em outras palavras, não seja tão indulgente com os meus perseguidores, dando-lhes tempo para me destruir. Há um tom de desespero nesta frase. Jeremias luta para conciliar o ritmo medido e sem pressa da ação de Deus como o pânico que sente intimamente ao ver que o tempo está contra si. Os moinhos da ação divina giram morosamente, enquanto os motores da perseguição operam de forma frenética. Nosso tempo compulsivo colide frontalmente com o tempo da providência divina. Queremos ditar a ele não somente o que deve fazer, mas quando queremos que ele realize o nosso desejo. Nós o levamos a sério. Ou por qual outra razão nós estaremos orando a ele? Mas o problema é que nós levamos mais a sério ainda, dizendo-lhe exatamente o que ele deve fazer e quando. Solidão. A seguir, Jeremias expressa toda a solidão que sentia. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Jeremias 15, versos 16 e 17. Inicialmente, Jeremias recebeu a palavra de Deus com desmedido entusiasmo. Deve ser uma referência à descoberta no templo do rolo contendo o livro de Deuteronômio, o qual Jeremias acolheu e então lançou-se à tarefa de pregá-lo como o porta-voz da reforma comandada pelo jovem rei Josias. Era um trabalho encantador, porém solitário. Isso significa anos de solidão. A maioria das pessoas seguiu seu próprio caminho, enquanto Jeremias seguia em sua solitária jornada de reflexão, de descoberta do significado da palavra de Deus, de pregação da verdade viva. Inerentemente, Jeremias era incapaz de dizer qualquer coisa apenas porque havia ouvido dizer, mas ele vivia a verdade que pregava. Havia regozijo naquela maneira de viver.
Ele entregou-se sem reservas a este modo de vida, considerando a palavra de Deus mais seriamente do que qualquer palavra humana. Porém, tendo se lançado nesta caminhada, Jeremias descobriu que ninguém o acompanhava. Ele caminhava completamente só. O que faria então? Deveria ele retornar ao convívio normal até que os demais decidissem acompanhá-lo? Ele sabia que não podia retroceder. Ele já havia empenhado seu compromisso uma vez, tendo provado o gosto supremo da palavra de Deus. Ele não podia retornar à insípida dieta de fofocas e boatos. Era uma jornada sem volta e solitária. Sofrimento. Jeremias prossegue em oração, expressando todo o seu sofrimento. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Jeremias 15, verso 18, parte A. O pecado do povo, a crueldade dos perversos, a leviana indiferença das multidões, todas estas coisas eram uma profunda chaga em Jeremias. Ele sofria porque se importava. Ele recebeu a missão de falar em nome de Deus, de anunciar o eterno amor do Pai para aquelas pessoas inconstantes. Agora, ele estava sentindo em seu próprio ser toda a dor e o sofrimento de um amor não correspondido. Ao identificar-se tão plenamente com a mensagem divina para o povo, Jeremias também sentia a rejeição em cada osso e músculo de seu corpo. As blasfêmias o feriam, as rebeliões provocavam-lhe hematomas, os imprudentes rituais salgavam suas feridas abertas e não havia cura interior, porque havia a necessidade de a pessoa arrepender-se de seus caminhos e passar a confiar em Deus. Em vão, o profeta procurava por sinais de sincera conversão. Ira. A oração ganha em intensidade. Agora, deixando seu sofrimento, Jeremias, em um impulso audacioso, expressa toda a sua ira. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Jeremias 15, verso 18, parte B. Ele chama Deus para o censurar. Como Jeremias já havia pregado que Deus era o manancial de águas vivas, Jeremias 2:13, agora o profeta o acusa de ser um ribeiro ilusório, como um desses pequenos cursos de águas que à distância parecem existir no deserto, mas quando se chega mais próximo de suas margens, descobre-se que o leito está seco. A água só corre naqueles leitos durante as chuvas e não se pode contar com ele. O que Jeremias, com efeito, está dizendo é: Deus, você me enganou. Você não cumpriu as suas promessas. Jeremias não se portou timidamente em suas orações. Até mesmo uma ousada acusação surgiu mais tarde, quando sua ira intensificou. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevalecestes. Jeremias capítulo 20, verso 7. Uma rude, porém literal representação seria: primeiro você me seduziu, depois me violentou. Você me atraiu com palavras sedutoras, então me tomou à força e submeteu às suas vontades. Nossa ira pode ser uma medida da nossa fé. Os crentes argumentam diretamente com Deus, enquanto que os céticos discutem entre si. Assim era Jeremias em sua oração: amedrontado, solitário, ferido, irado. Você está surpreso? O indomável Jeremias orando dessa forma? Todos nós passamos por experiências similares. Nenhum ser vivo fica alheio a elas. Mas em nossas orações, estes sentimentos estão presentes? Nas orações de Jeremias, sim. Tudo o que o profeta viveu e pensou, ele apresentou através deste relacionamento com o Deus vivo, sábio e redentor. E no momento que estes sentimentos são colocados diante de Deus em oração, algo começa a acontecer. Arrependimento. Jeremias para de falar, mas a oração prossegue, porque ela não termina quando cessamos nossa fala. Durante a oração, Deus não é mero ouvinte, mas um privilegiado interlocutor. Jeremias expressou-se com honestidade, agora ele ouvia com expectativa.
Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Jeremias capítulo 15, verso 19, parte A. Arrependimento, retorno. Essas são palavras-chave na pregação de Jeremias. Agora, a mensagem que ele anunciava ao povo estava sendo dirigida a ele mesmo. Será que a expressão de seu sofrimento estava carregada de autopiedade? Deus respondeu: eu compreendo toda a sua dor, solidão, sofrimento e ira, mas não serei indulgente com você com base nisso. Não se agarre em demasia a tais coisas. Abandone-as e arrependa-se. Se você parar com tal conversa, então eu te restaurarei, o farei voltar ao ofício profético. Ao longo desta passagem, há uma ênfase nestas palavras: arrependimento, retorno. Na oração, a parte que cabia a Jeremias era ser honesto e pessoal, pois era com Deus que ele tinha de lidar. A primeira exigência em um relacionamento pessoal é que sejamos nós mesmos. Deve haver transparência e total ausência de máscaras. Fora com toda a pretensão. A oração de Jeremias não era piedosa, gentil ou adequada. Ele falava do que estava sentindo em seu íntimo, ou seja, medo, solidão, sofrimento e ira. Na oração, a parte que cabe a Deus é restaurar e salvar. Diante de Deus, por intermédio da oração, não permaneceremos os mesmos. O pavor, a solidão, a dor e as queixas estavam lá, presentes na oração de Jeremias. Porém, a causa de sua atitude diante de Deus era, em parte, o sentimento de pena que tinha de si mesmo. Deus sente as nossas dores, mas ele não é indulgente com a nossa autopiedade. Deus foi tão severo com Jeremias como este o era com o povo. Arrependa-se, desvie-se deste tipo de sentimentos, pois são destrutivos. Então eu o restaurarei, o colocarei em pé, pronto a servir novamente em minha presença. Restabelecendo prioridades. A resposta de Deus prossegue: se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Jeremias 15, verso 19, parte B. Compreensivelmente, Jeremias sentia-se desencorajado porque suas palavras não foram suficientes para mudar o comportamento do povo. Sua pregação era em vão. Tudo o que havia conseguido com seus esforços era perseguição e rejeição. Deveria ele mudar o tom de sua pregação e passar a falar o lixo que as pessoas gostavam de ouvir? Deus fortaleceu a sua determinação. Atada à sua vocação, tu serás minha boca. Deixa que eles mudem para o seu lado. Não passe para o lado deles. Jeremias estava preocupado com o que as pessoas estavam dizendo a seu respeito. Ele não deveria se importar com estas coisas, mas sim com Deus. As prioridades são restabelecidas por intermédio da oração. O fato de Deus estar em primeiro ou segundo lugar na vida das pessoas faz toda a diferença neste mundo. Quem está em primeiro lugar aqui? Deus ou o povo? Se Deus é quem tem a primazia, as queixas expressam apenas o que está envolvido em um trabalho difícil. O trabalho vale a pena ou não? O que realmente desejo fazer com a minha vida? Amar e bajular os outros, agradar aos outros ou a Deus? O estabelecimento de prioridade não é um ato definitivo. Ele tem de ser repetido com frequência. O equilíbrio e as circunstâncias mudam. O ânimo se altera. De fato, Deus é quem está acima de todas as coisas ou não? A oração é o lugar onde as prioridades são restabelecidas. Renovação. Jeremias continua a escutar e ouve estas palavras: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Jeremias 15, verso 20 e 21. Jeremias já havia ouvido estas palavras antes em sua juventude. Jeremias capítulo 1, verso 18 e 19. Tudo o que Deus disse, ele continuava afirmando. A promessa estava em plena vigência. Não bastava apenas lembrar
Precisamos ouvir novamente. A oração é o ato no qual ouvimos de novo. Encher nossa memória de versículos não é o suficiente. Necessitamos de um encontro diário com a ressonante voz de Deus. Este encontro se dá por intermédio da oração. As situações mudam, mas será que Deus muda? Nós oramos e escutamos. Deus repete a sua palavra, a mesma palavra, e nos restaura, renovando-nos em nosso compromisso. 3 verbos, de alguma forma sinônimos, conclui esta promessa: salvar, livrar e arrebatar. O quadro completo da libertação possui muitos lados e cada um dos verbos fornece uma ênfase diferente. A viva conexão entre o chamado divino e o compromisso do profeta é reafirmada. O relacionamento pessoal e a união através da aliança estão sujeitos a milhares de fatores estressantes e, consequentemente, são alvo de questionamento constante. O que Walter Lippmann denominou de ácidos da modernidade corroem os elementos de ligação entre as nossas vidas e os propósitos de Deus. A vida é dinâmica, ela está em constante mutação e crescimento, sofre ataques e é desafiada pelo mundo. Ao contrário, a palavra de Deus e o meu chamado jamais mudam, mas o relacionamento está sob ataque constante e deve ser renovado com frequência. A determinação é fundamental, mas não é suficiente. Por intermédio da oração, Deus nos renova e restaura. O objetivo maior não é aumentarmos nosso conhecimento, aprendendo algo novo, mas Deus confirmar uma vez mais a fé para a qual fomos chamados. Disputando a corrida. A maratona é uma das mais vigorosas e extenuantes provas esportivas. A maratona da cidade de Boston costuma atrair os melhores maratonistas do planeta. O vencedor é automaticamente alcançado a condição de um dos melhores atletas da atualidade. Na primavera de 1980, Rose Ruiz foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada. Ela recebeu a coroa de louros em meio a centenas de aplausos e cumprimentos. Antes da prova, ela era totalmente desconhecida no mundo das competições. Uma proeza incrível. Em sua primeira prova, ela venceu a prestigiada Maratona de Boston. De repente, alguém reparou em suas pernas, a pele flácida e a presença de celulite. Dúvidas foram levantadas. Ninguém a havia visto ao longo de todo o percurso de 42 quilômetros. Então, a verdade veio à tona. Ela juntou-se a competidores somente nos últimos 1.600 metros da prova. Houve um imediato e amplo interesse na pessoa de Rose. Por que razão ela teria feito aquilo se era certo que seria descoberta? O desempenho atlético não pode ser fraudado, porém ela nunca admitiu a sua trapaça. Continuamente, ela afirmou que iria disputar outra maratona para comprovar a sua capacidade. No entanto, ela nunca mais disputou outra prova. Os jornalistas a entrevistaram procurando descobrir sua verdadeira personalidade. Um dos entrevistadores concluiu que Rose realmente acreditava haver participado de toda a maratona de Boston e vencido. Ela foi considerada uma sociopata, pois havia mentido convincentemente e naturalmente sem ter a mínima consciência disso, sem possuir o menor senso de realidade do que é certo e errado, do que é um comportamento aceitável ou inaceitável. Ela apresentava ser uma pessoa normal e inteligente. No entanto, não havia nenhum senso moral a dar coerência às suas atitudes sociais. Ao ler sobre esta mulher, pensei em todas as pessoas de meu círculo de conhecimento que desejam cruzar a linha de chegada, porém sem ter participado de toda a prova. Elas gostariam de encontrar uma maneira inteligente de conseguir isso. Essas pessoas comparecem à igreja todos os domingos com um sorriso indefectível. Em suas faces participam da celebração, mas não há uma vida pessoal que as direcione para um lado ou outro. Ocasionalmente participam de espetaculares atos públicos de demonstração de amor e compaixão. Mais do que impressionados, ficamos surpresos, porque essas pessoas nunca fizeram aquilo antes. Bem, nunca se sabe. O melhor a fazer
é dar-lhe o benefício da dúvida. Então, descobre-se que era um truque. Nenhum envolvimento pessoal precede ou vem depois daquele ato. Essas pessoas eram plausíveis e convincentes. Porém, no fim, verifica-se que não participaram de toda a prova, não tiveram sua fé provada nos períodos difíceis, não se curvaram em oração nas horas solitárias, sofridas e doloridas. Elas não possuem consciência do que é real na religião. Tal como Rose, o rótulo mais adequado para tais pessoas seria religiopata. Ninguém se torna humano de maneira como Jeremias foi, adotando uma postura de vencedor. Foram as suas orações em segredos, porém constantes, que o levaram a desenvolver a integridade humana e a sensibilidade espiritual que tanto almejamos. O que fazemos em segredo determina a integridade do que somos em público. A oração é o ato secreto que desenvolve uma vida que é, e ao mesmo tempo, totalmente autêntica e profundamente humana. Concluímos o capítulo 8.